primeiro é importante você contextualizar historicamente o surgimento da dinâmica de globalização mundial. Historicamente, a globalização ela sempre aconteceu. A globalização ela é intrínseca ao capitalismo, que é a expansão comercial de integração de grandes nações. Agora, depois da crise, né, do período chamado da Era de Ouro, após anos 70, surge ali a ideia de cadeias globais de valor, que os países começam a fragmentar suas cadeias produtivas, ou seja, você comprar um celular, você não sabe mais onde foi produzido o celular. Você tem várias partes do celular que foram divididas pelo mundo. A memória produzida num país, o chip produzido em outro, a tela produzida em outro e montado em algum outro país. Então, isso é o que se chamou de cadeias globais de valor de fragmentação produtiva. A questão é que essa lógica de fragmentação de cadeia produtiva foi vista, né, dentro de um processo de globalização comercial e financeira como uma grande chave para o desenvolvimento, para o equilíbrio do desenvolvimento entre as nações pós-anos 90. Então, assim, você quer se desenvolver, se integra às cadeias globais de valor. Qual que é a problemática disso? Que a própria OCDE, o próprio Fundo Monetário Internacional, que deram a base teórica e empírica para essa lógica, começaram a reconhecer que não estava funcionando bem. Não estava funcionando bem em que sentido? Nem todo mundo estava ganhando. Alguém estava perdendo e alguém estava ganhando. A OCDE publicou um estudo em 2016, o Fundo Monetário Internacional publica também um estudo em 2016 dizendo assim, olha, sabe toda aquela promessa que a gente fez? Tanto é que o título do artigo do Fundo Monetário Internacional é Neoliberalismo Oversold, né? Sabe aquelas promessas que nós fizemos? Não deu certo. A gente não promoveu o crescimento sustentável, não promoveu distribuição de renda e nem todo mundo ganhou. Aí vem a OCDE e faz assim, sabe as cadeias globais? Então, a América Latina ficou fora, né? Não se integrou o suficiente para ganhar no comércio. Quem ganhou? A Ásia, os países asiáticos. Quando chega a crise de 2008, antes mesmo da crise da Covid, você começa a ter indícios de que os países começam a se voltar para políticas de fortalecimento das suas cadeias produtivas, né? E aí vem a eleição do Trump. É importante dizer que a eleição do Trump foi baseada numa crítica à globalização, né? Ele dizia, olha, essa coisa da globalização, perdemos empregos, perdemos empresas, foram para a China e vai ter que voltar. E ele ganha a eleição com essa pauta. Quando tem a crise da Covid, se acentua muito. Eu lembro de uma entrevista do primeiro-ministro japonês, no final de 2020, quando ele foi perguntado, olha, qual a principal lição que vocês tiram da crise da Covid? Ele falou, única, é que a gente não pode depender de nenhum outro país. A gente tem que trazer nossas empresas para o Japão, a gente não pode ficar dependendo de máscara, de luva, de coisas básicas, e aí ele nomeia, né, isso é o primeiro-ministro, a gente não pode ficar dependente da China. O Brasil, por exemplo, né, foi uma experiência muito clara de como que a gente estava dependendo de vários insumos e produtos. Esse cenário, com a guerra da Ucrânia, com a guerra da Rússia e Ucrânia, né, com esse acirramento entre China e Estados Unidos nas políticas de comércio, por exemplo, com a questão de proibir que a China tenha chip, compre chip, acirrou muito as políticas comerciais, as políticas de industriais, de inovação. E continua com o Biden. E continua com o Biden, que muitos apostavam que o Biden ia... Né? E o Trump hoje fala em se candidatar, ser o candidato e acirrando mais ainda. Então, esse cenário, né, de forma muito resumida, pelo menos na minha avaliação, ele dá uma ideia do debate que é as cadeias globais, a globalização, ela permanece, ela está viva ou a gente vai viver uma fase aí. Tem uns termos que eu gosto muito, né, em inglês, que as pessoas falam de reshore, friendly shore, near shore. Eu costumo dizer que hoje eu vejo mais o reshore do que o friendly shore. É todo mundo pensando nas suas cadeias produtivas. E as medidas que vão sendo anunciadas na Europa ontem, né, nos Estados Unidos, no México, na América Latina, vão dando essa sinalização. Então, eu acho que é um cenário bem nítido de que essa lógica está sendo questionada. O que vai acontecer, mas hoje é algo muito questionável sobre como que se deu esse comércio pós anos 90 e como é que se dá hoje.